Firmes. Pessoal, sobre o que eu tava falando, que será postado em breve aí no YouTube e no Insta, que eu tô com muita dificuldade, tô sem internet, não tô em casa. Vamos lá. Eu falei algo sobre essa estado, né? O estado, figuramente falando, né? Meu cabelo tava bem bagunçado, bem fora do lugar. E até ontem, né? Dormi ontem, tava normal. Enfim, tudo isso no final do vídeo aí, algumas coisas específicas. Como tá o ambiente, né, do lugar para poder se passar por tal. Onde não era assim, onde eu fui, não tava assim. Essas coisas que eu falei várias vezes, falando diretamente em postais. Mas vamos lá, quero ir diretamente. Eu deixei muitas ministrações, não é que acabou, tá? Tem mais, tem muita coisa mais. Tem a Bíblia toda pra gente compartilhar, pra gente interpretar. Mas essas mensagens que estão saindo agora são mensagens de mais de totalmente, diretamente agora, tá? Não tô com a Bíblia aqui na hora, tá bem aqui, não tô em casa, tô com a Bíblia tá em casa, no meu coração, né? Mas não tô com a Bíblia aqui na hora, não tô em casa, não tá tô na rua, no centro. E a mensagem que eu deixei que eu vou postar foi retratando vocês que ouviram, né? E vocês que sabem o que eu tava falando, desde que eu comecei a falar sobre o que eu prego sempre, o fundamento, tá? Pessoal, não existe nada de grande se não tem base, tá? Não tem como fazer algo grande se não tem uma base sustentável. As maiores cidades, os maiores capitais, tipo o sul, elas tiveram grandes construtores, tiveram grandes... quando eu falo construtores, não foi o pedreiro, tá? Não foi só o engenheiro, foi a sociedade, foi as pessoas de grande porte, as pessoas de grande visão, os trabalhadores principalmente que começaram, certo? Então, retrata assim uma maneira de pensar. É que faz é lugar grande. Uma vez eu falei que um lugar grande ele se representa assim como o tamanho de um lugar, de uma cidade, é o tamanho das pessoas, os valores com que elas passam entre umas com as outras, né? A obediência, principalmente às leis e em prol disso, o respeito e outras coisas. E a humildade, o ajuda, o companheirismo, né? Tantas coisas no dia a dia, ou ajudar uns aos outros, ser útil, não ser inútil e atrapalhar isso, né? Então, tudo isso eu levou em consideração que eu já falei, eu tive numa cidade até que ficou muito angustiada quando eu falei isso, porque foi pesado. Aí eu falei, um lugar grande ele corresponde aos construtores e aos moradores que fazem dele grande, que é como tratam e recebem pessoas que vêm de fora ou sem a si mesmas, né? Então, esse que faz um lugar grande é o povo, não é nem a extensão, né? Então, uma parte que eu já visitei do Brasil, eu vi muito isso. Em outros lugares vi pouco disso. Mas o que eu vi sempre comento e falo. Quando eu passei, né? Quando eu passei. E nesse ano que fora de Pernambuco eu tive a oportunidade de sair. Então assim, retratando, cara, sem base, tanto pro povo de Deus, que recebeu essa palavra, como a toda a sociedade depende disso. Não tem como se sustentar. Tá? Eu falo base, eu falo equilíbrio, eu falo sustento, eu falo firmeza, tá? E a firmeza está justamente em manter algo sadio para poder. Você já viu uma virga segurar ela toda rachada? Ela não vai segurar muito peso por muito tempo. Fato? Fato. Porque a viga é uma viga. Você já viu colocar uma coluna por uma casa de taipa? Madeira e barro? Você vai de taipa? Não tem como fazer outra casa por cima, não tem como expandir, porque ela aguenta uma certa quantidade de peso e também não suporta muita resistência ambiental e característica do clima. Ou seja, uma coisa é um lugar, como faz um cara de taipa em um determinado lugar, e outra coisa em outro ambiente, como se faz coisas grandes, com pessoas grandes, com cabeças de pessoas grandes, com trabalhadores grandes, com grande consciência na forma de enxergar, né, as coisas, né,
esforço, a dignidade que nós sempre mantemos, o Brasil Oreiro mantém, que é trabalhar, né, sempre, fazer ser uma pessoa responsável pelos seus atos e pelo que fala e também pela maneira como ele conduz sua vida, né? E digo como base a ajuda de Deus, que a igreja é responsável por isso. A igreja é responsável por manter essa ordem, né? Só que a igreja também recebe pressão, né? E para se sair da base. Mas, como eu queria falar, em disse várias palavras, certo? A sabedoria, ela construiu a sua casa em 7 bases, como diz o provérbio 9. Ela construiu sua casa com 7 alicerces, 7 fundamentos. Isso representa que Deus fez o universo em 6 dias, no 7º descansou. Isso representa que há um trabalho a ser feito, certo? Durante todo o nosso viver, que se retrata na graça, que se retrata em ajudar pessoas, que se retrata em melhorar a vida, dar um sentido a ela. Esse é um destino de alguém que foi chamado para esse trabalho, que também se conhece quem é Deus e conhece quais são os seus propósitos, né? E o 7º dia foi feito para descansar, e retrata-se, você não é de ferro, você tem que ser humano, você tem que ser natural, você tem que ser humano e fazer coisas humanas, sem se cobrar por isso, sobre razão. Então, quando esse provérbio 9 fala que a sabedoria, no versículo 1, montou a casa sobre 7 alicerces, sua casa sobre alicerces, que a sabedoria é Deus, tá? E ela fez o universo. Tudo que gira em torno do universo, ele fez perante cada alicerce desse. E o 7º é o que descansa, que nós representamos ao lado humano, descansar, de aproveitar, de relaxar, de viver, né? De não se cobrar, mas ter razão e responsabilidade pelos seus atos e pelo que você fala, né? Agir como uma pessoa humana, né? Naturalmente, você trata assim, se importar, em corresponder, em andar, né, com as pessoas no dia a dia, como elas andam, se enturmar, no caso, passar a energia que você carrega, né? Isso é uma das palavras que eu deixei sobre a canção que eu compartilhei outra vez sobre o Get Salt, né? Que é justamente se misturar. Esse é um sentido de ser anjo, espírito de Deus do céu, na terra, e ajudar pessoas e ser útil no dia a dia para fazer o bem, naturalmente viver com elas como se fosse para estar como se fossem elas. Como você é humano, e perante sente o que elas sentem e agem, só que você, espiritualmente falando, temos graça diante de Deus todos os dias. Nos faz levantar, nos faz acordar, nos faz despertar, né? Para viver uma vida melhor e fazer a vida de alguém melhor, né? Porque isso tá na mensagem Get Salt, né? Então, enfim, isso se retrata no fundamento, como eu quis falar, que é você continuar a constância a viver o que você aprendeu e não diminuir isso, mas a melhorar. Lógico que com o passar do tempo vai ver impedimentos, barreiras, só que Deus não deu limites pra gente, pra nenhum filho dele na terra. Ele deu graça, sabedoria, que é a experiência dos dias vividos, conhecimento, que é saber disso, as coisas, a sabedoria, saber vivê-las, e o bom senso, para saber adequá-las a cada circunstância, ou seja, a cada acontecimento, adequá-las. O bom senso é uma forma de você julgar com retidão a cada circunstância como você deve se comportar, né? Como quem você deve agir, na hora de você deve ajudar, na hora que você sabe que deve se guardar e não deve ajudar, na hora que você deve se expor, na hora que você sabe que não deve se expor, na hora que você sabe que deve, mas sempre sob bom senso, né? Que é o equilíbrio e o fundamento dessas coisas. A hora que você sabe que tem que ser espiritual, é mostrar que sua espiritualidade, a hora que você tem que ficar de boa, ser apenas um humano ali notado como humano, mas sabendo que você é um sal que se mistura e faz a diferença, e ajuda pessoas como sal a melhorar o sabor da comida, né? Porque a comida essencial é insossa, né? E o sal, ele melhora o sabor, dá aquela, é importante, eu falo direto, tem no corpo, falei na mensagem, tem no corpo o sal, certo? Os sais minerais do nosso corpo, nós como que bebemos, que tomamos, que comemos, eles absorvem o sal, e o sal retrata-se nisso, né? Ele retrata-se na substância que se é misturada. Como eu dei o exemplo que nós espiritualmente, como Deus nos fez criaturas,
somos anjos, né? E ajudam, como Espírito de Deus, sempre diz em Hebreus 1,14, que Deus envia auxiliadores. É um texto que eu tenho muito base. Ele mantém espíritos sobre a terra, dos anjos que ajudam pessoas, que levam e fazem a diferença, ajudam as pessoas a viverem e tornarem um mundo melhor, né? Um mundo sem o sal e sem a ajuda desses espíritos bons, que fazem com que até os espíritos os respeitem e sigam a linha do respeito, a linha da importância, da existência de ambos os mundos, de ambos os reinos, né? Sendo que o que se dá lugar ao que se dá lugar em primeiro, o que se dá lugar em segundo, o que se pode aprender com um e o que pode aprender com o outro. Que no meio da escuridão, no meio das trevas, sempre haverá razão, nunca haverá. Bom, depois que aconteceu a destruição, que o homem saiu, que o diabo saiu do céu, do inferno, ele soube que ele teve que respeitar a geração que vinha em nome de Jesus, para espiritualmente falando. Houve perseguições por isso, fato, né? De fato, mas retrata-se que o mundo mudou, muita coisa aconteceu, muitas coisas envolveram-se a igreja, envolveram-se o povo, envolveram-se o mundo, né? Só que a gente chega num grau de vida hoje, no momento da sociedade, que a gente sabe que depende uma cor da outra, né, para se viver. Então o sal ele não deixa de se definir nesse momento, ele se define nesse momento. A importância de um dar melhor para o outro e o respeito que se impõe, certo? Porque o mundo não é feito de cristão e nem um cristão é feito do mundo. Nem o mundo é feito de cristão, cheio de cristão, e nem o mundo cristão é feito só de pessoas do mundo. Vocês entenderam? Então, aquilo que cada um dá-se aquilo que tem de melhor, e a aprender e a respeitar. E se aprimorar, pois isso foi o eterno aliança e cumprimento da graça, né? O cumprimento da graça é onde ela é super maior, muito superabundante do que o próprio pecado, que limita e deixa doente, sem revelação e sem graça para cobrir sobre ela, né? E a graça, quando você entende e tem maturidade e revelação, ela cobre, não deixa você doente, ela cobre e multiplica-se, porque ela dá liberdade e você não fica escravo, você fica sobre uma maturidade de raciocínio, entendimento, no qual você vai saber que um pecado, os nossos pecados foram pagos, certo? Porém, há uma maturidade para tratar dessa forma, a forma de reagir às próprias ações e ações de muitos lugares e pessoas. Porque é compreender e interpretar isso, que a graça ela é maior, e da forma como ela se colocou em posicionamento entre luz e trevas, ela protegeu a luz dos que são luz das trevas e manteve respeito entre as trevas sobre a luz, né? Então, em outras palavras, é interessante o que eu falei, se você parar para pensar, mas há uma questão de aprimorar-se, certo? E não se aprimora somente acertando. Na verdade, os acertos vêm quando você começa a falhar, porque você aprende e dá sentido a eles. Falhar, eu digo, você dá sentido aos seus erros. É o que eu falei da mensagem do vinho, né? A maneira com que você viveu, como você pôde adquirir experiências e sabedoria com isso. Porque o conhecimento é algo, a sabedoria é outro totalmente diferente. E o bom senso é o resultado dos dois, que é a terceira parte de conclusão do que você adquiriu com a vida, o conhecimento das coisas e a maneira de viver elas, que é a sabedoria. E o bom senso é o que você define sobre cada situação, em cada lugar, com cada pessoa, em cada ambiente, ou como você retrata, tá? Então isso é algo importantíssimo, porque se nosso dia hoje é muito mais apertado, a intensidade de algumas coisas, eu tenho que dar sentido a elas, não tentar destruir, não tentar me sumir da terra, porque não dá, né? Somos quem tem parte, quem tem um destino glorioso, quem tem vida e carrega vida, né? Tem que fazer sentido a ela. Não é se sentir única e agora eu vou, não. É dar sentido ao que recebeu, né? Então levar para que outras pessoas recebam isso, se fundamentem-se, para que tenham base, mantenham a base do que aprenderam de mais importante com suas famílias e que cresceram através de Deus e outras coisas. Como eu falei, o gosto que o cuidado de Deus.
e cresceram através disso, e se aprimoraram, né, com os erros delas, os erros das outras pessoas, e umas deram, como eu falei, cada um dá o melhor que tem, né? Isso influencia um lado e ao outro, né? Como a gente não pode comer só açúcar, como a gente não pode comer só sal, mas a gente gosta de café, nem muito amargo, mas na medida certa. A gente gosta de sal na comida, porque tem que ter, dá o sabor. Então eu repito muitas vezes que o sal ele está no corpo, está praticamente no corpo, nas nossas células, mas o sangue, o doce, ele está na alma, na forma com que você reage, né, às coisas de Deus e às pessoas, e às situações, as reações que a vida traz, né? Então, é algo interessante, que retrata-se a importância de se dar as coisas, né, os sentidos das adversidades, e também procurar viver, né, viver com sentido, não sem ele, né? Então, cara, essas coisas, elas são propriamente importantes para a gente crescer, certo? Só que se você não chegar a esse entendimento de fundamentação de base, e se for retirado essa base de você, você não está sadio para levar algo, você não está sadio para manter algo, nem para continuar, nem para manter, porque a base é fundamental para sustentar, fundamental. Se não tem base, não tem como levantar ou erguer mais alguma coisa, porque não, é inexistente o alicerce. Isso que a igreja tem uma base, é Jesus. O mundo, a existência do mundo tem uma base, a presença de Deus, né? Enquanto a sua existência estiver em terra, né? Ele estará ainda intacto, né? E a sociedade, enquanto a presença de Deus estiver na vida, né, no mundo, para influenciar, para levá-los a fazer coisas boas, e continuarem sendo bons, sendo pessoas úteis na vida dos outros, né? Na vida dos seus soldados, na vida dos seus estudantes, na vida dos seus alunos, na vida dos seus funcionários, na vida dos seus filhos, na vida dos seus sobrinhos, na vida dos seus netos, na vida dos seus alunos, né? Na vida dos seus de instituição, a trabalho, a família, na vida dos seus filhos na fé, na vida do seu ministério, na vida das pessoas que trabalham com você, dos seus companheiros de trabalho, dos amigos de futebol, dos seus amigos de jogo, tudão, né? A influência vem através do que você se entende, se conhece e dá sentido a ela, quem você é, né? E cada substância, como eu falei, é importantíssima. Uma palavra do Get Salt, que é uma representação da mistura, de se adequar, certo? Ninguém come sal sozinho puro, cara. É totalmente, né, sem coerência. Comer sal puro tem que ser misturado, né? O sal é misturado, ele não come-se puro. Há quem coma com manga, até com manga mistura com manga, né? Manga verde. Mas ele mistura-se na comida, ele dá o seu sentido quando ele se mistura. Então não tem como você achar que a sua importância ela é para o mundo, de fato, se você está nela. Se você não está compreendendo ou vivendo as coisas que todos vivem, como anjos que andam sobre terra, mas estão sobre os outros andando. Então representam na parte espiritual, que no caso conseguem experimentar coisas que já viveram, porém com a natureza espiritual que compreende e traz bom senso às suas ações. Antes não tinha bom senso, né? Mas agora com bom senso, porque a parte boa espiritual ela leva isso, e leva até a ruim respeitar por isso, porque você não há questão de destruição, porque Deus não decretou isso ainda, certo? Mas de se respeito e também de aprender, né, com um com a outra. Mesma forma com que as trevas aprenderam com a luz a se limitarem, mas conforme ao crescer da sociedade, ao crescer da humanidade, houve muitas coisas, rebeliões, reis, governadores, tantas e tantas coisas, né? Isso levou a você entender que a graça, depois do rei, tornou algo muito mais surpreendente, cara, muito maior, tornando ilimitado o acesso a ele e as responsabilidades que agora cada um teria, né? Ou seja, na existência
da vida, né, após o que ele fez, né? Ele não colocou nem limites para quando o povo pecasse, ele não colocou nem limites, ele colocou, limitou para seguir sob razão o que ele fez, né, seguindo as suas diretrizes e dando sentido para crescimento. Toda a instrução da Bíblia no Novo Testamento é para isso. Era aprimoramento, era aperfeiçoamento. Tem uns textos referentes que eu já falei sobre isso, né? Então ele traz melhoria, né, e não diminuir algo que era vivo, né? E se tornou vivo, né? Mas algo que deve ser útil para crescer, crescimento sob razão, bom senso, né? Então a liberdade, o acesso que você tem às coisas hoje, ele é feito de uma forma diferente conforme a sua forma de pensar e enxergar elas. Só que a forma com que você separa e você divide uma cor da outra é o bom senso. E o bom senso ele vem da razão. Porque eu falei, o Provérbios 8:12 fala de conhecimento, fala da sabedoria e fala do bom senso, que são as consequências das duas, tá? Que eu falei agora há pouco. O conhecimento é você saber de algo. A sabedoria é você saber como fazer algo, com o que você sabe, né? É o tempo vivido, a experiência. E o bom senso é como você enxerga e como você define, como você trata cada uma delas. Não vem não, cachorrinho, senão você apanha. Olha lá. Então isso é algo incrível, né? Então, pessoas que não adquirem, não recebem e não mantêm esse bom senso, essa razão, essa base, né, que é o fundamento para se tratar, se manter-se em um lugar, se manter-se alguma coisa grande, né, é necessário ter esse bom senso. E quando ele não há, ele causa apenas só bagunça, e também a consumação de um todo, né? Ou seja, um desequilíbrio que não vai custar caro. Então, há responsáveis que não adquiriram, não têm esse bom senso, né? E o que acontece, que eu falei logo atrás? A igreja precisa se fundamentar-se nisso. A igreja precisa se fundamentar-se nisso e se fundamentar onde ela está, passando e vivendo, aplicando esse equilíbrio a pessoas e viver sob liberdade, mas sob responsabilidade, em bom senso, de tudo que se pensa, de tudo que se fala, de tudo que se faz, que é em base ao ensino que a igreja ensinou, sobre fundamentos, né? Que é um fundamento que é uma coisa que a igreja precisa manter para poder ser igreja, é o alicerce chamado Jesus, né? Fato. Mas a minha tese é muito maior. A minha tese é para falar que a limitação no poder de Deus e a limitação na graça pelo sangue de Jesus, ou seja, que demonstra um crescimento em meio a tudo que se vive, em tudo que se está ao redor, em tudo que se está sob suas mãos, sob seu poder, sob sua administração. Mas o crescimento tem que ser positivo, porque se ele não é positivo, ele não é crescimento, ele é retardamento, certo? Então vocês já ouviram essa palavra muito, falando de retardados, é porque o crescimento ele leva a melhorar, não é retardado, ele retarda, tá? Ele fica para trás, ele não segue o passo da liberdade que tem agora e da utilidade a ela, mas de uma forma racional, pô, de uma forma, um bom senso. Não, é justamente o que pessoas falam hoje, eu não quero ser, irmão, eu não quero ser, como é que eles falam? É uma palavra que eles falam, muitos falam hoje, eu falei, o irmão falou para mim ontem, é uma palavra que eles falam, uma pessoa muito sensacionalista, né, uma pessoa que é muito, nossa, que para disso, né? Não, é uma pessoa muito louca, muito fora da razão naquilo que ela quer, né? Sensacionalista, certo? Não, eu falo disso sobre bom senso, sobre as coisas que você é, sobre as coisas que você se comporta, como você deve reagir a elas e como você deve tratar delas, né? Com as intenções de coração que eu sempre enunciei. Então, essa é algo, como eu vim falando no início da palavra, é uma retratação aqui, tá? Um comentário, uma tese a respeito de tanta ministração que eu já fiz e deixei lá nos canais, no Instagram, no Telegram, mas estou trazendo uma conclusão de muita coisa que foi compartilhada. Sem a Bíblia, eu falei alguns textos agora. E, cara, isso é tremendo. Só que existe isso que eu falei para vocês. O livre-arbítrio, ele requer responsabilidade, tá?
Então, se você hoje em Cristo não consegue, com a ajuda de Deus, ter isso, cara, ou você sabe, através do rei, quando ele conquistou a conexão, que eu falei numa canção, Sing, conexão, a relação da comunhão e da comunicação com Deus, não havia, cara, essa razão, mas esse bom senso, entendeu? Foi restaurado. É por isso que a graça ela superabundou acima do próprio pecado e da própria presença que tomava sobre si, porque ela nos dá muito mais liberdade, porém, ela nos dá muito mais responsabilidade, que é o bom senso de tratar aquilo que a gente recebeu, seja um poder, seja alguma coisa com que... Você tem um poder de quê? Você dá o poder de quê? Vamos dar um exemplo aí. Vamos lá, dê um exemplo aí. Você é professora, vai fazer seu bom trabalho para os alunos que são crianças, que precisam depender do seu ensino e seu amor para não amar. Pronto, acabou a história, já falei de falar. O apóstolo Paulo fala, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Você tem um poder, e o poder é fazer as coisas com amor, tudo que você faz, tá? Com amor, não com a bunda. Qualquer trabalho, qualquer relacionada à sua ação feita, né? Porque se fizer faz bem feita, haverá produção, haverá frutificação e haverá êxito, né? De coisas simples a grandes, ao básico ao extremo, né? Haverá êxito, porque é feita com amor, não é feita com a bunda. As pessoas ensinaram com amor, faça com amor, seja lá o que for. Ou seja, o amor retrata-se a decisão, e a decisão retrata-se a razão, que retrata-se também ao bom senso. E ao bom senso retrata-se a enxergar as coisas da maneira real, dando importância tanto a um reino como a outro, dando importância àquelas pessoas que estão ao seu redor. O que você pode dar de bom para aprender, para ser ensinado a elas, e o que você pode aprender de forma também com elas. Certo? E isso retrata-se base que foi montada em todo o viver da história da humanidade. É assim, não teve como ser uma base. A base foi, não tem outra base, a base foi essa. O mundo cresceu assim, tá? Nesse desenvolver. E quando Cristo morreu e veio na cruz, ele amplificou isso para ficar melhor. Só que teve, lógico, porque teve no início, não tinha essa liberdade que nós temos hoje religiosa. Tanta religião no mundo, né? 2000 anos atrás, tinha não. Ela é muito menor, a liberdade é muito menor, a possibilidade de enxergar dessa forma. Então, hoje, retrata-se que através da base onde a nação, onde cada lugar passa a ser grande, foi montada, foi que pessoas trabalharam, pessoas deram importância, pessoas tiveram direção e razão para lidar com as circunstâncias, lidar com os apertos e lidar com lugares onde já era feito um determinado trabalho, já não deveria ser feito mais, era feito por outras pessoas, ou seja, pessoas já eram substituídas para que outros pudessem tomar a frente, para que pudesse ser mantido o trabalho e a liberdade e a direção de ter crescimento. Porque quando as pessoas se apreciam com trabalhos que não dava crescimento, não dava, eu digo crescimento, quando crescia-se o povo em procedimento, em importância, em liberdade, em desenvoltura de comportamento, né? E isso, de comportamento eu falo também retratando sobre como você é útil no seu dia a dia, como todo professor, como todo profissional, como todo trabalhador se dá quando ele recebe uma função, que é dividir o que ele tem com pessoas que precisam e recebem isso quando se chegam, e outras pessoas vão receber através da que você entregou, e outras pessoas, e assim vai, porque toda a base da sociedade cresceu dessa maneira. Saindo disso, fica realmente incoerente. Então cada um se dá de melhor, né? E aprende com cada um, porém deixando bem claro, pessoas são substituídas em toda a história e reprovadas porque não souberam fazer com um bom senso e se perderam a base do que iniciou, né? E quando se tira a base, fica fora de segurança e firmeza o seu administração, o Estado ou o governo, ou seja, fugir do que você começou, sobre o cuidado que você estava tendo, já não tem mais seguro você construir. Tira-se. Deus fez isso em toda a história de Israel e o mundo floresceu assim, e coloca-se outro. E você se assume pela sua má gestão e pela sua má reputação e pelos seus maus direcionamentos. Isso é qualquer instituição, isso é tudo, cara, que abrange a sociedade. Ela cresceu através do bom senso para se manter e também para continuar crescimento. Tanto se manter
estabilidade, como crescer, aumentar o seu processo de amadurecimento, enxergar as coisas, como você enxerga cada lugar, em cada canto que você passa, em cada lugar em que você está, com cada pessoa que você encontra, né? Então, a essa maneira de você poder dar sentido, né, ao seu curso, à sua profissão, ao ambiente que você mora. E quando você não mostra isso, você retarda. Então, retardados, como eu falei várias vezes em vários vídeos aí, testemunhando algumas coisas que aconteceu aqui onde eu moro, retardam e não fazem crescer, tá? A saúde é mantida na base e não tem como fugir. Ela está sustentando tudo e ninguém vai se machucar. Agora, como foge, tá seguro a cair. Não tá seguro, vai cair. E quem foi que construiu é que é responsável por ela cair, ela vai cair por cima dessa pessoa mesmo, porque ela está se montou como sustentação. E ela vai ser substituída a qualquer momento, porque toda a sociedade cresceu assim. Então, nunca houve pessoas ou representantes que ficassem determinado por fazendo algo que fizesse com a bunda, ou mal feito, e prejudicasse a um todo, e só beneficiasse a eles. Então, isso é bom senso. E o bom senso, ele prevê o que acontece, porque toda a história cresceu assim. Tente interpretar o que eu estou falando, você vai entender. Isso envolve tudo, tanto igreja, praticamente empresas, escolas, hospitais, todo o mundo cresceu assim, sob uma base. E a base, ela hoje em Cristo, né, com a graça, o tempo da era, foi para melhorar, cara. Ele deu exemplos na Bíblia, foi para, velho, quebrar limites. Tá? O homem botou limites, mas de maneira racional, é quebrada sob bom senso, nunca sem razão. Em Cristo, sob a graça, não. Antes sem domínio, antes desequilibrados, antes insano, antes loucão da cabeça. Hoje, domínio. Hoje cresce uma sociedade, cresce uma instituição, cresce algum lugar através do bom senso, né? Sobre a base que foi montada como ela começou a construir, pelo primeiro tijolo colocado na sapata, seja da sua casa, seja do seu prédio, seja da sua torre, seja do seu castelo, né? Então, não mudou essa verdade. O mundo cresceu assim. As maiores cidades do mundo, né? O maior estado desse país, né? Um dos os pontos mais importantes da economia desse país, as cidades maiores da América, cresceram sob essa base, tá? Sob essa forma de ver e enxergar as coisas. Por isso se faz delas grandes. E quem não vê assim e muda esse procedimento, faz delas pequenas e retardadas, porque elas se tornam insanas. E não é um crescimento a forma com que elas fazem as coisas, mas uma retardação, porque faz com que a gente fique doente e não sadia. Entende? Não sadia. Então, a graça, ela superabundou, como o abochador Paulo fala, porque ele limitou o acesso para isso acontecer. Essa forma das representações que ele deu, ser espíritos de anjo, que ajudam, né? Espíritos de ter e receber e agir como eles, e agir, se portar, se posicionar como eles, né? Ser como sal, que está misturadão a tudo sem ninguém perceber. Como eu falei, o exemplo, o sal, ninguém come sal na garrafinha, meu velho. É totalmente estranho. É no feijão, é no arroz, é na pizza, é na massa, é no hambúrguer, não come, velho, né? Não come, é separado, é separado, é misturado, né? Não é num pote. Então é esse sentido que a igreja tem hoje no nível da graça, na era da graça, para a sociedade. E a sociedade aprende com a igreja, e a igreja cresce através da sociedade, porque quando ela é pressionada para errar, ela cresce em cima disso, ficando melhor, ensinando o procedimento do amor, que é decisivo e suporta todas as coisas, que não se gloria. O lado de Coríntios 13, ou seja, uma coisa ligando a outra, onde a graça trouxe bom senso às coisas que não tinha antes, né? E onde toda a sociedade cresceu dessa maneira, né? Só que, como estava acabando isso, Deus providenciou o sacrifício de Cristo para isso ser restaurado. A comunhão e a comunicação e também o acesso para que fosse mantido essas coisas que eu acabei de falar, que estavam acabando na humanidade, né? E o lindo disso é que nada mudou a verdade, né? Se tem sal, se tem espiritualidade
que mantém e impõe isso, né, fazendo com que haja crescimento saudável, repito, pegue o sal, pegue de onde as fontes fornecem, segundo a sua referência e segundo o verdadeiro sentido e significado que ele tem. Porque o sal não pode ter um sentido de azedo, você concorda? Nenhum sal pode ter um sentido de veneno, né? Nenhum açúcar pode ter um sentido de amargo. Todos têm um significado e um sentido, né? Eles têm salgar, ser doce, entendeu? É sempre sob bom senso. Essa mensagem vai cair no feed, vai cair no YouTube, no Telegram. Você preste atenção. É algo que eu vou trabalhar. Eu não tenho tempo, eu não sei como eu tenho muita coisa para fazer. Outras coisas para fazer. Tô praticamente aqui nessa cidade que eu moro. Aqui, não sei como vai ser o destino. Só sei que não vai ser aqui. Ou não sei se vai ser. Só sei que algo deve me levar à frente. Porque eu não nasci, nem fui levado para Deus para ser morto por retardado, tá? E muito menos num lugar onde, né, não quer crescer nessa base. Manter a base e crescer através dos erros e das circunstâncias que são úteis para que a graça torne perfeita, né? Aprimores, eu falava sempre, aprimores, né? Esse é o sentido agora. Resumindo minhas mensagens, eu vou focar, tentar, né, que cada dia tem sido difícil, os últimos dias estão acontecendo muita coisa aqui na cidade, eu tô de um jeito, tô de outro, você não imagina aqui, cara, é um negócio sério. Já fiz, você já viu as mensagens lá no feed, coloquei coisas falando a respeito do lugar como tá pesado aqui, mas eu tô tentando entender, pesar na balança e deixar mais, e interpretar isso para vocês de uma maneira sadia, né? E como eu já falei, foram renúncias, foram coisas que aconteceram nos últimos dias, mas dando um sentido a elas e uma forma de como se posicionar, né, com razão e bom senso, eis essa palavra que será posta no YouTube. Então preste atenção. Reveja toda ela que eu falei. O que eu disse nos vídeos que vai ser postado. Não dá para seguir fora disso. E se não estão seguindo, tira. Seja tirado. Tá sendo um negócio que era para ser vivo e sadio. Não dá para ser doentio. É para ser para crescer. Dá mais liberdade. Sai. Não merece ficar. Não merece ficar. Outras pessoas precisam primeiro entender algumas coisas para poder lidar com elas. Não entenderam. Não sabem lidar. Entendeu? Portanto, get up.